impõem condições para acessar ataques à Ucrânia. Em contrapartida, a Rússia recruta combatentes sírios para ajudar na tomada de Kiev. E você vai ver também. O Brasil vai enviar alimentos e remédios para as vítimas da guerra na Ucrânia. Um balanço dos números da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Você vai ver também o que foi destaque no esporte no fim de semana. E ainda, brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos já podem conferir o valor e pedir o resgate. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira. A Rússia se dispôs a cessar os ataques se a Ucrânia ceder territórios e puser na Constituição que não vai aderir a blocos como a União Europeia e a OTAN. Ela pediu também o reconhecimento da Crimeia como território russo e das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes. Os dois países, Rússia e Ucrânia, fazem uma terceira reunião para discutir também a abertura de corredores humanitários que têm sido rejeitados pela Ucrânia. O Kremlin determinou que as pessoas podem deixar as áreas de conflito por várias rotas, mas somente metade delas não terminam em Belarus ou na Rússia. Iniciada em 24 de fevereiro, a ofensiva russa provocou a fuga de mais de 1,5 milhão de pessoas da Ucrânia. Um número ainda maior de habitantes estão deslocados dentro do país ou bloqueados em cidades bombardeadas pela Rússia. O exército russo tinha anunciado para a suspensão temporária dos ataques em algumas regiões e a abertura de corredores humanitários para retirar os civis de Kiev, Kharkiv, do porto cercado de Mariupol e da localidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia. Esta é a terceira tentativa falha para a criação de corredores humanitários. Uma matéria do Wall Street Journal divulgou que a Rússia está recrutando combatentes sírios com experiência para ajudar na tomada da capital Kiev. A Rússia entrou na Guerra Civil Síria em 2015 ao lado do regime do presidente Bashar al-Assad. O país acumula mais de uma década de conflito marcado por combates urbanos. Um funcionário do governo dos Estados Unidos afirmou ao Wall Street Journal que alguns combatentes já estão na Rússia se preparando para entrar na batalha na Ucrânia. Não ficou claro quantos foram recrutados e as fontes não revelaram mais detalhes. Combatentes estrangeiros já estão no conflito ucraniano nos dois lados. O presidente da República Russa da Chechênia, Ramzan Kadyrov, um ex-rebelde que se tornou aliado do Kremlin, compartilhou vídeo de combatentes chechenos que se uniram ao ataque à Ucrânia. Ele afirmou, inclusive, que alguns foram mortos nos combates. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, quase 20 mil voluntários estrangeiros viajaram para o país para se unir às forças de seu país. A capital Kiev e Kharkiv ainda estão sob controle do governo ucraniano, enquanto a Rússia assumiu o poder na cidade portuária de Kherson. Em 12 dias, a invasão russa provoca a fuga de mais de 1,5 milhão de pessoas do país, no que a ONU chamou de crise de refugiados de maior velocidade na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E o governo ucraniano lançou um site com instruções para voluntários que desejam se juntar à defesa do país contra os militares russos e convocou soldados para participar do que o presidente Volodymyr Zelensky chama de uma legião internacional da Ucrânia. Para ele, não se trata apenas de uma invasão à Ucrânia pela Rússia, mas o início de uma guerra contra toda a Europa. E olha só, o presidente russo Vladimir Putin disse nesse final de semana que vai alcançar os seus objetivos na Ucrânia por negociação ou por guerra. A declaração foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin ao colega francês Emmanuel Macron. Segundo fonte da presidência francesa, os dois líderes tiveram uma conversa telefônica de 1h45. Macron disse que Putin está muito determinado a alcançar seus objetivos, entre eles o que o presidente russo chama de desnazificação e neutralização da Ucrânia. Macron pediu a Putin que seu exército não coloque civis em perigo, de acordo com a lei internacional, algo que, segundo o líder russo, não está acontecendo. O presidente francês respondeu dizendo que é o exército russo que está atacando e que ele não tem motivos para acreditar que o exército ucraniano está colocando civis em perigo.
Macron expressou preocupação com os ataques às instalações nucleares ucranianas, depois que as forças russas cercaram Zaporizhia, a maior usina da Europa, no dia 4 de março. Putin enfatizou que não era sua intenção atacar usinas nucleares ucranianas e disse que está disposto a cumprir as regras da Agência Internacional de Energia Atômica. E a China destacou nesta segunda-feira que está disposta a mediar as negociações de paz após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo o Ministério Britânico do Interior, vários países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos, pediram o cancelamento da Rússia da Interpol. As represálias contra a guerra russa na Ucrânia podem chegar à Organização Internacional de Polícia Criminal. O Ministério Britânico do Interior anunciou nesta segunda-feira que vários países ocidentais pediram a suspensão de Moscou da Interpol. De acordo com o Ministério, a requisição foi realizada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os países pediram ao Comitê Executivo da Interpol que adotasse uma decisão esta semana. Embora não tenha detalhado o motivo do pedido, as nações ocidentais tentam isolar Moscou nas áreas diplomática e econômica pela invasão da Ucrânia. A Interpol, uma organização com 194 países membros, busca facilitar a ação policial para combater crimes internacionais. O Brasil vai enviar alimentos e remédios para as vítimas da guerra na Ucrânia. A doação humanitária deve decolar da base aérea de Brasília nesta tarde e o destino é a Polônia. A doação humanitária vai direto para Varsóvia, na Polônia, principal rota dos brasileiros que estão na região do conflito. Mais de 11 toneladas em alimentos e produtos de necessidade foram enviadas para atender as vítimas da guerra na Ucrânia. Os mantimentos foram recolhidos a pedido da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Itamaraty. São 400 mil refeições de preparo rápido. Os mantimentos vão ser distribuídos nas embaixadas localizadas na fronteira do país com a Ucrânia. Além das 10 toneladas de alimentos, estão sendo levados 50 purificadores de água, 50 kits voltaicos com painel solar e kits de medicamentos provenientes de doações. A aeronave também tem a missão de resgatar os brasileiros que estão deixando a Ucrânia. O voo tem capacidade para trazer ao Brasil 80 pessoas e o retorno da aeronave ao país está previsto para a próxima quinta-feira. E em meio à disparada do preço do petróleo, o Senado Federal deve retomar a discussão dos projetos sobre combustíveis. As propostas, que tiveram votação adiadas 2 vezes, estão na pauta desta semana. Depois de 2 adiamentos, os 2 projetos que propõem alternativas para frear a alta no preço dos combustíveis devem ser votados na quarta-feira no Senado. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a votação das propostas em razão do progressivo aumento nos preços do barril de petróleo. Na semana passada, o petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, acumulou alta de 20,60% e chegou a quase $120 por barril, o maior patamar desde maio de 2014. A disparada se dá em meio à escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de petróleo e vem sofrendo uma série de sanções econômicas. Essas retaliações têm estrangulado a economia russa, afetando a logística e prejudicando o escoamento de diversas mercadorias. Um dos projetos em discussão no Senado trata da tributação estadual sobre os combustíveis. A proposta é que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, passe a ser feita em uma única fase da cadeia de produção e que todos os estados tenham alíquotas uniformes. A medida afeta diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e sofre resistência entre governadores e secretários de Fazenda Estadual. O outro texto prevê a criação de uma espécie de conta com recursos usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional nos preços dos combustíveis no Brasil. Essa conta seria alimentada por diferentes fontes de receitas federais, como parte do lucro pagos das ações da Petrobras à União.
A Petrobras anunciou a troca do presidente do Conselho de Administração. O engenheiro Rodolfo Landim é o nome indicado pelo Ministério de Minas e Energia para substituir o almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, que deixa o cargo por motivos particulares. A troca acontece em meio à pressão política sobre a Petrobras por causa do aumento nos preços dos combustíveis. Um problema que vem desde o ano passado e se agravou agora com a guerra na Ucrânia. Agora vamos falar de coronavírus. As médias de mortes e de casos de Covid estão em queda há mais de 2 semanas. As estatísticas dos registros da doença vêm caindo diariamente desde o dia 9 de fevereiro. O Brasil confirmou 216 novas mortes por Covid-19. São 652.543 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 15.691 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.049.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 430.000 vítimas diárias. Essa é a menor média desde o dia 27 de janeiro. O indicador recua diariamente, há 14 dias. O número de infectados também está em queda, há 25 dias. A média de casos na última semana foi de 40.130 registros por dia. Esse é o patamar mais baixo desde o dia 10 de janeiro. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje nenhum estado indicou alta. Em estabilidade, agora estão 2 estados, Alagoas e Rondônia. 25 estados hoje registraram queda. 2 unidades da federação não divulgaram dados: Distrito Federal e Tocantins. E agora vamos conferir um balanço no número de vacinados aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 395.658.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 173.184.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,19% da população. Enquanto 155.744.000 brasileiros tomaram a segunda dose. Isso equivale a 73% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 66.734.000 pessoas, cerca de 31,28% dos brasileiros. Mais de 9.600.000 crianças tomaram a primeira dose, o que representa 47% dessa população. E veja a seguir os destaques do esporte. E ainda, começa hoje o feirão Limpa Nome da Serasa, com descontos nas dívidas. Em instantes. Até já! O Instituto Butantan divulgou os primeiros resultados de uma vacina única contra a influenza e a Covid-19. O Instituto Butantan informou que os primeiros resultados de uma vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe foram muito promissores. A vacina formou anticorpos reagentes às 3 cepas do vírus influenza, H1N1, H3N2 e B, e ao novo coronavírus. Segundo o Butantan, os testes em humanos podem começar em até 1 ano. O imunizante conta com 2 formulações, a da Butanvac, vacina em desenvolvimento pelo Butantan contra a Covid-19, e a da vacina da influenza, que já é produzida pelo laboratório para abastecer o Programa Nacional de Imunizações. Os pesquisadores afirmaram que a melhora na resposta não foi positiva só em quantidade, mas em qualidade de anticorpos. O estudo indica que essa junção pode aumentar o tempo de produção desses anticorpos e que a resposta imune pode durar muito mais, ser mais efetiva, sem alterar a segurança. E o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O prefeito Eduardo Paes já decidiu que vai suspender o uso do equipamento de proteção individual contra a Covid. Com isso, o Rio de Janeiro vai ser a primeira capital do país a desobrigar por completo o uso de máscaras.
Mudando de assunto, agora uma boa notícia para o seu bolso. Olha, a partir de hoje, os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir o valor dos recursos e pedir o resgate. Segundo o Banco Central, a previsão é que 28 milhões de clientes sejam beneficiados. O Central informou que 4 bilhões de reais devem ser pagos a 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Até o dia 14 de março, as consultas e pedidos de resgate vão ser liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo período. Para os demais, os recursos devem ser liberados nas semanas seguintes, conforme programado no calendário do Banco Central. Até o dia 25, quase 117 milhões de clientes já tinham feito consultas no sistema para saber se tinham algum dinheiro esquecido em banco. Segundo o Banco Central, desse total, 26 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Quem já fez a consulta inicial foi informado de uma data específica para retornar ao site. E quem ainda não fez a primeira consulta deve acessar o site do Banco Central e fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, deve voltar no sábado da repescagem. E quem perder a repescagem pode solicitar o resgate do saldo existente a partir do próximo dia 28. E começou hoje o feirão Limpa Nome emergencial da Serasa para descontos especiais nas dívidas. A previsão é que mais de 20 milhões de débitos sejam quitados. Mais de 33 milhões de reais em dívidas podem ser renegociados com desconto de até 99% no feirão Limpa Nome online promovido pela Serasa. O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, que vai até o dia 31 de março. Segundo a Serasa, a edição extra do feirão acontece porque o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil, chegando a 64.820.000. Próximo ao número registrado no pico da pandemia, que foi em abril de 2020, que foi de 65.910.000 brasileiros inadimplentes. Já o valor total das dívidas é de 260.700 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que o registrado em abril de 2020. Na nova versão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, além do devedor conhecer e quitar os seus débitos em atraso, ele pode ter acesso à educação financeira. Na última edição do Feirão Limpa Nome, que foi em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as suas dívidas atrasadas. E além do site do aplicativo da Serasa, o usuário também pode fazer consultas e renegociações das dívidas de forma presencial, por meio das agências dos Correios parceiras. E antes de encerrar, uma última informação. O prazo para a entrega das declarações de imposto de renda começa a valer a partir de hoje. E atenção, porque esse ano ele vai ser menor. E quem traz mais informações para a gente é o repórter Kleber Werneck. E é bom não deixar para a última hora, já que em 2022 o prazo será menor, terá um dia a menos. Nos anos anteriores, a data limite era 30 de abril e esse ano será no dia 29. A previsão é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas para a Receita Federal. E desse total, cerca de 60% terão direito à restituição. Uma das novidades é que esse dinheiro poderá ser restituído via Pix. Nossa reportagem conversou com um especialista, que agora vai dar algumas dicas para você que vai fazer a declaração. Acompanhe. Deixem a documentação toda organizada, porque isso vai ser o substrato necessário, imprescindível, para que a pessoa possa fazer uma declaração com todas as informações corretas e precisas. E um detalhe importante, para aquelas pessoas que vão ter direito à restituição, esse ano a Receita Federal implementou a ferramenta do Pix. Lembrando que o Pix precisa ser a chave por CPF, não pode ser e-mail, celular ou chave aleatória. E certamente não deixar para a última hora para levantar os documentos e realizar a declaração. Dia 7 inicia o prazo para a entrega da declaração. Então tenha em mãos todos os documentos, faça o download, contrato profissional para fazer, mas não deixe lá para o dia 29 de abril para fazer a entrega da declaração. Porque qualquer problema no sistema, qualquer problema de digitação, isso pode fazer com que você acarrete em atraso na sua entrega. E aí estará sujeito ao pagamento de multa. De São Paulo,
Kleber Werneck. Muito obrigada pelas informações, Kleber, e essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Lembrando que daqui a pouquinho Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.